2 bombeiros ficaram feridos durante o combate ao incêndio numa fábrica em Gondomar. 3 armazéns ficaram destruídos. O fogo já está em fase de rescaldo, mas os bombeiros vão continuar no terreno nas próximas horas. 15 casas chegaram a ser evacuadas, como apurou o jornalista Manuel Jorge Bento. Já regressaram a casa os moradores das 15 habitações que tiveram de ser evacuadas na sequência deste incêndio, que ainda obriga a um trabalho insistente e musculado por parte dos operacionais, e foram mais de 200 aqueles que aqui estiveram, muitos deles ainda cá estão no combate a este incêndio, de várias corporações de todo o distrito do Porto, sendo que este é um trabalho bastante demorado e que se vai prolongar para conseguir extinguir por completo as chamas de um fogo cuja nuvem de fumo denso e negro era bem visível a vários quilómetros de distância, incluindo na via de cintura interna na cidade do Porto. Deste incêndio resultaram 2 feridos leves. São 2 bombeiros, um deles sofreu uma crise convulsiva, o outro uma manifestação de uma hérnia. Tiveram de ser assistidos aqui no local e foram levados para o Hospital de Santo António, no Porto, por precaução. Este incêndio deixou um rastro de destruição imenso, com vários armazéns, pelo menos 3 destes armazéns totalmente destruídos, mas não terá afetado a área de produção aqui desta empresa, que é a Sociedade Portuense de Drogas, que produz tintas e diluentes, ou seja, produtos químicos, o que levou precisamente a essa evacuação de 15 habitações aqui bem mais próximas. Os moradores, como dizia, já puderam regressar a casa por volta das 9 e pouco desta noite. Este incêndio que causou também muito susto e pânico aqui aos moradores desta zona mais próxima, que é muito próxima também do centro de Gondomar. O trabalho por parte destes operacionais deverá prolongar-se pela noite dentro. 2 bombeiros ficaram feridos durante o combate ao grande incêndio numa fábrica em Gondomar. 3 armazéns ficaram destruídos. O fogo já está em fase de rescaldo, mas as próximas horas vão ser de muito trabalho, nomeadamente vigilância também no terreno. A reportagem no local é do jornalista Manuel Jorge Bento. Já regressaram a casa os moradores das 15 habitações que tiveram de ser evacuadas, mas os trabalhos aqui de combate ao incêndio ainda se vão prolongar noite dentro e até amanhã de manhã, neste combate que foi musculado e que ainda continua neste incêndio, do qual acabaram por sair 2 feridos leves, 2 bombeiros que tiveram de ser assistidos aqui no local, um deles com uma crise convulsiva, o outro com a manifestação de uma hérnia, foram assistidos e hospitalizados no Santo António, na cidade do Porto. Ora, certo é que este incêndio provocou uma densa, negra e muito extensa nuvem de fumo, que era vista e visível ainda a vários quilómetros de distância, inclusivamente da via de cintura interna na cidade do Porto, e um incêndio que causou também grande preocupação entre os moradores, que se juntaram às dezenas junto a esta empresa que produz vários produtos químicos, como tintas e produtos diluentes, uma empresa que fica relativamente próxima do centro de Gondomar e também com várias habitações aqui por perto. Ora, por isso mesmo foi criado um perímetro de segurança e uma via exclusiva, digamos assim, de aos meios de socorro para que pudessem fazer o combate ao fogo, e foram cerca de 200 os operacionais que aqui estiveram, muitos deles ainda aqui estão a tentar debelar de uma vez todas as chamas, sendo que estas instalações ficaram bastante danificadas. Pelo menos 3 armazéns ficaram completamente destruídos. A zona de produção não terá sido muito afetada, mas as contas aos estragos só serão feitas durante a manhã deste domingo, altura em que também só nessa altura será permitido às equipas
equipas que vão fazer a investigação do que terá estado na origem deste incêndio. Só nessa altura é que vão poder avançar para o interior destas instalações com já segurança total. O trabalho dos bombeiros, esse, deverá prolongar-se noite dentro e o dia de amanhã. Um incêndio com 2 feridos a registar, 2 bombeiros que acabaram por ficar hospitalizados e 15 habitações que tiveram de ser evacuadas. Os moradores já regressaram a casa. O incêndio está na fase de rescaldo. Mesmo assim, foi uma tarde de grande sobressalto nesta zona de Gondomar. Na sequência deste grande incêndio, como já referi, 2 bombeiros ficaram feridos. As imagens são impressionantes. Uma nuvem de fumo negro, espessa e densa, que se podia avistar a quilómetros de distância. O fogo deflagrou na área dos armazéns da fábrica de produtos químicos Sociedade Portuense de Drogas. 2 bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros. Os moradores da zona foram apanhados de surpresa. O fogo deflagrou depois das 5h30 da tarde deste sábado e os bombeiros mandaram evacuar 15 casas devido à proximidade à fábrica e ao risco de explosão. No entanto, ao início da noite, os moradores puderam regressar a casa. Eu moro ali mais a 300 metros para o lado de baixo. Ou seja, está em segurança a sua trabalhar habitação. aqui, já dei a trabalhar aqui. E sei que aqui é tubi 2, onde estava a explodir. É tubi 2 por aqui fora. Alguma coisa a estourar, longe de imaginar que era isto aqui. Eu fui à janela e quando vi o panorama todo ali na curva, as pessoas a parar os carros e tudo vinha para a varanda da frente e é que vi esta fumarada, eu vi logo que era daqui e vim para aqui. Já tentei pedir aos polícias a ver se me deixavam entrar, mas não deixam. Há uns anos, uma explosão também, mas que não foi tão grande. Estas instalações são de grande dimensão. Sim. Quantas pessoas é que trabalham aqui? Tem alguma ideia? À volta de umas 200, mais ou menos. Vários populares foram assistir ao incêndio, mas foram afastados pelas autoridades. A polícia fechou várias ruas e criou um perímetro de segurança. Pela frente, ainda se esperam muitas horas de trabalho para garantir a segurança do espaço. Quando os primeiros bombeiros chegaram ao local, já estava um armazém tomado pelas chamas. Neste momento há 3 armazéns tomados pelas chamas. O grande esforço dos bombeiros foi no sentido de controlar a esses 3 armazéns aquilo que é a aceleração da combustão. Neste momento, nem a fábrica em si, portanto, a própria fábrica de transformação, ou da transformação, nem os silos onde estão armazenados os produtos que são usados como matéria-prima e que são altamente inflamáveis estão afetados. A previsão, este trabalho é demoroso, é minucioso, tem que se progredir lentamente, muito lento, com muita segurança, dado que o dano estrutural já está criado, vamos minimizar os danos dos riscos humanos. No local, mais de 200 operacionais de todo o distrito do Porto combateram as chamas. Grande parte da empresa ficou totalmente destruída. As causas do incêndio estão a ser investigadas. Estamos de volta, sejam bem-vindos. Um grande incêndio deflagrou numa fábrica de produtos químicos em Gondomar e destruiu 3 armazéns. 2 bombeiros ficaram feridos no combate às chamas. Ana Inês Batista está no local e junta-se a nós em direto. Ana, muito bom dia. Um incêndio muito violento, mas que já está em fase de rescaldo. Bom dia, precisamente, já se encontra em fase de rescaldo, ainda assim permanecem aqui no local cerca de mais de 60 operacionais que fazem toda a vigilância da área ardida, precisamente para evitar possíveis reignições. Ora, é de referir que foram 3 os armazéns que ficaram completamente destruídos, 2 deles estão localizados precisamente atrás destas estruturas que vemos mais aqui à frente. Estas estruturas foram também danificadas pelo fumo intenso que ontem se verificava aqui no local.
Chegaram a estar aqui mais de 200 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito do Porto. O trabalho dos operacionais que se focou em centrar os esforços em confinar precisamente as chamas aos armazéns onde deflagrou o incêndio, de forma a que não atingissem os silos com combustível que existiam no local. Ora, ainda no dia de ontem, 15 habitações num raio de 5 quilómetros foram evacuadas, precisamente devido ao risco de explosões. Os moradores que puderam regressar às suas casas já perto das 9h30 da noite e já no dia de hoje, apesar de este incêndio já se encontrar em fase de rescaldo e já não ser visível a nuvem de fumo muito intensa aqui no local, os operacionais permanecem vigilância. Encontram-se aqui mais de 60 operacionais que efetuam toda a vigilância. Também durante o dia de hoje é expectável que venham aqui as autoridades para investigarem as causas deste incêndio. Esta fábrica de diluentes, tintas e colas que não estaria a laborar no momento em que deflagraram as chamas que causaram o pânico nos moradores aqui da zona. As imagens são impressionantes. Uma nuvem de fumo negro, espessa e densa, que se podia avistar a quilómetros de distância. O fogo deflagrou na área dos armazéns da fábrica de produtos químicos Sociedade Portuense de Drogas. 2 bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros. Os moradores da zona foram apanhados de surpresa. O fogo deflagrou depois das 5h30 da tarde deste sábado e os bombeiros mandaram evacuar 15 casas devido à proximidade à fábrica e ao risco de explosão. No entanto, ao início da noite, os moradores puderam regressar a casa. Eu moro ali mais a 300 metros para o lado de baixo. Ou seja, está em segurança a sua vida. Já andei a trabalhar aqui. E sei que aqui é tudo B2, onde estava explodido. É tudo B2 por aqui fora. Alguma coisa a estourar, longe de imaginar que era isto aqui. Eu fui à janela e quando vi o panorama todo ali na curva, as pessoas a parar os carros e tudo vindo para a varanda da frente, e é que vi esta fumarada, eu vi logo que era daqui e vim para aqui. Já tentei pedir aos polícias a ver se me deixavam entrar, mas não deixam. Há uns anos, uma explosão também, mas que não foi tão grande. Estas instalações são de grande dimensão? Sim. Quantas pessoas é que trabalham aqui? Tem alguma ideia? À volta de umas 200, mais ou menos. Vários populares foram assistir ao incêndio, mas foram afastados pelas autoridades. A polícia fechou várias ruas e criou um perímetro de segurança. Pela frente, ainda se esperam muitas horas de trabalho para garantir a segurança do espaço. Quando os primeiros bombeiros chegaram ao local, já estava um armazém tomado pelas chamas. Neste momento há 3 armazéns tomados pelas chamas. O grande esforço dos bombeiros foi no sentido de controlar a esses 3 armazéns aquilo que é a deflagração da combustão. Neste momento, nem a fábrica em si, portanto, a própria fábrica de transformação, ou na transformação, nem os silos onde estão armazenados os produtos são usados como matéria-prima e que são altamente inflamáveis estão afetados. A previsão, este trabalho é demoroso, é minucioso, tem que se progredir lentamente, muito lento, com muita segurança, dado que o dano estrutural já está criado, vamos minimizar os danos dos riscos humanos. No local, mais de 200 operacionais de todo o distrito do Porto combateram as chamas. Grande parte da empresa ficou totalmente destruída. As causas do incêndio estão a ser investigadas. Na sequência deste incêndio, há 2 feridos a registrar. Falo de 2 bombeiros que tiveram de ser hospitalizados com ferimentos considerados ligeiros. Uma bombeira que sofreu uma crise convulsiva. Foram ambos levados para o Hospital de Santo António, no Porto. E esta que é uma empresa de produtos químicos, ou seja, produtos altamente inflamáveis, a Sociedade Portuense de Drogas,
Bogas, que há cerca de 70 anos que está localizada aqui na Rua da Cávada, em São Cosme, no concelho de Gondomar, e como conseguimos ver pelas imagens, os operacionais permanecem aqui no local. Este incêndio que está já em fase de rescaldo, depois de, no dia de ontem, ter sido mesmo necessário cortar várias ruas aqui na zona para que os mais de 200 operacionais acionados aqui para o local pudessem circular com toda a necessidade que tinham para poderem chegar a esta mesma zona. De salientar que 15 habitações tiveram de ser evacuadas, os moradores que puderam regressar às suas casas já por volta das 9h30 da noite. Por esta altura, este incêndio está já em fase de rescaldo. É expectável que no dia de hoje as autoridades investiguem as causas deste mesmo incêndio e a qualquer instante é também expectável que seja feito um ponto de situação. Muito obrigado, Ana, e ficamos então à espera desse ponto da situação. Os moradores já regressaram a casa, ainda assim há 2 bombeiros feridos na sequência deste violento incêndio ontem em Gondomar. Bom dia, sejam bem-vindos à Manhã SIC Notícias. Já está em fase de conclusão o incêndio que deflagrou ontem à tarde numa fábrica de produtos químicos em Gondomar. 15 habitações tiveram de ser evacuadas, mas os moradores foram autorizados a regressar pouco depois da meia-noite. Uma explosão num dos armazéns poderá estar na origem do incêndio. No local estiveram mais de 200 operacionais, 2 bombeiros ficaram feridos, mas sem gravidade. Os 2 bombeiros têm trauma, sofreu um trauma dado a uma situação já recorrente da própria pessoa, porque é uma hérnia, com o esforço no combate manifestou-se. O outro é uma doença súbita que teve uma crise convulsiva, também provavelmente dado ao investimento que fez, a taxa de esforço durante este combate, também surgiu esse efeito, mas são 2 feridos leves. O incêndio numa fábrica de produtos químicos de Gondomar provocou ferimentos em 2 bombeiros. Por precaução, foi ordenada a evacuação de 15 casas. Os moradores só foram autorizados a regressar às habitações depois do fogo estar controlado. Com o cair da noite, as chamas começaram a dar tréguas. O incêndio de grandes dimensões, que deflagrou por volta das 5h30 da tarde deste sábado, consumiu por completo 3 dos 5 armazéns de uma fábrica de produtos químicos em Gondomar. As 15 habitações mais próximas tiveram que ser evacuadas. Só nos disseram que tínhamos que fechar as janelas e disseram que por precaução tínhamos que sair. Ouviram-se várias explosões. Ouvi os estouros como se fossem foguetes. Até pensei que fosse, sei lá, que estava... Nunca pensei que isto realmente começasse a arder. E com o passar das horas, o número de operacionais e meios foi sempre aumentando. Chegaram a estar mais de 200 homens e mulheres empenhados no combate e 4 autoescadas a operar em simultâneo. 2 bombeiros ficaram feridos. Sofreu um trauma dado a uma situação já recorrente da própria pessoa, porque é uma hérnia, com o esforço no combate manifestou-se. O outro é uma doença súbita que teve uma crise convulsiva, também provavelmente dado ao investimento que fez, a taxa de esforço durante este combate, também surgiu esse efeito, mas são 2 feridos leves que já estão a ser transportados para a unidade de Santo António, hospital. A grande preocupação das autoridades passou por não deixar que o fogo se alastrasse a uns silos de armazenamento de combustível que se encontravam a poucos metros dos armazéns. A grande coluna, que se via a vários quilómetros de distância, assustou mesmo quem vive mais longe. Um fumo tóxico que mereceu um alerta por parte do comandante das operações. As características do produto em si, da produção desta fábrica, todos nós sabemos que é tóxico. E nesse sentido, que conselho é que é dado às pessoas que agora podem regressar a casa? Que abram as suas casas, logo que nós demos essa autorização para que o ar se faça arejar toda a casa, de forma que possa haver habitabilidade e segurança na sua habitação. A autorização de regresso às habitações foi dada por volta das 10 da noite, uma noite que vai ser longa, já que o perigo de reativação é elevado. Nós temos aqui hoje uma grande operação de proteção civil,
que envolveu meios de mais de 20 corpos de bombeiros e de 7 municípios, e o sistema funcionou. Podia ter sido aqui um grande susto, não fosse a grande intervenção musculada e eficaz desde o início, mas a verdade é que treinamos as câmaras, os bombeiros, a proteção civil, investimos muito dinheiro, os homens têm muita formação e foram de facto verdadeiros heróis que permitiram hoje que aqui pudesse evitar uma grande tragédia. Resta agora apurar as causas deste incêndio, que não é inédito. Um semelhante aconteceu há cerca de 20 anos, nesta mesma fábrica. E vamos até Gondomar, ao local do incêndio, para conferir a situação. Rita Pereira, bom dia. Ainda há bombeiros no local, mas o fogo está controlado. Bom dia, exatamente. Ainda há bombeiros, ainda há perto de 40 operacionais no local que estão neste momento a consolidar operações de rescaldo depois de horas de grande aflição que se viveram a partir da tarde de sábado e início também de noite. Um incêndio que foi controlado já perto da 1 da manhã e que neste momento se fazem operações de rescaldo. Melhor é mesmo ouvirmos o ponto de situação. Bom dia, Comandante Fernando Tavares. Neste momento posso dizer que já se respiram tempos de alívio. Bom dia, é verdade. O tempo também tem ajudado. Iniciámos os trabalhos de rescaldo perto da 1 da manhã, estamos a dar continuidade ao trabalho, fizemos a desmobilização dos meios, dos rescaldos, temos 40 operacionais ainda aqui no terreno, 18 veículos, e estes trabalhos irão decorrer até próximo das 15 da tarde. Depois será entregue à empresa o teatro de operações, na qual a estrutura afetada já foi feito o reconhecimento. Aguarda-se que depois dos trabalhos concluídos chegam aqui as entidades competentes, como a Polícia Judiciária, para fazer a investigação do que possa ter acontecido. Este incêndio que ficou circunscrito a esses 3 armazéns, como dava a indicação de ontem? Exatamente, tem 2 armazéns da parte de cima, onde existia já produto acabado, e 2 de produção na parte de baixo, na qual foram todos tomados pelo fogo e estruturalmente o que aconteceu, o que foi consumido foi só dentro desses pavilhões. É prematuro apurar as causas? Feitas pela investigação da forense, que será a investigação feita pela Polícia Judiciária. Em direito para a cena em Portugal, estamos agora, portanto, em fase de consolidação do rescaldo do incêndio, não é assim? É verdade. Vamos continuar todo esse trabalho que iniciamos desde a 1 da manhã, no sentido de deixar todo o perímetro que foi afetado seguro, de forma que possamos entregar as instalações seguras à empresa. A noite foi tranquila? É importante vigiar esses pontos quentes para que não surjam reacendimentos. É verdade, já fizemos um reviso com a parte da empresa, os responsáveis da empresa, no sentido de quando os bombeiros deixarem o teatro de operações, irão colocar cá 4 colaboradores da empresa, no sentido de fazerem vigilância adequada, no sentido de se houver alguma reativação, algum ponto quente que se entre em combustão, nós possamos cá regressar e continuar esse trabalho de rescaldo. Muito obrigada. Fica o ponto do situação pelo Comandante Fernando Tavares, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Gondomar. Recordo ainda que ontem não existiram qualquer feridos, até porque não existia ninguém a trabalhar, uma vez que foi um incêndio que começou a 20 minutos das 6 da tarde de sábado. Apenas 2 bombeiros por ferimentos ligeiros necessitaram de receber tratamento hospitalar. Neste momento consolidam sobretudo trabalhos de rescaldo, trabalhos esses que devem durar pelo menos até às 3 da tarde de hoje. Um trabalho que é feito com o apoio de 40 operacionais no terreno nesta fábrica de diluentes e vernizes em Gondomar. Rita Pereira, a acompanhar este incêndio na fábrica de produtos químicos em Gondomar, como vimos, permanecem os bombeiros no local para trabalhos de consolidação. Pelo menos 2 bombeiros ficaram feridos no combate às chamas de um incêndio de grandes dimensões numa fábrica de produtos químicos em Gondomar. Ontem à noite o fogo já foi dado como dominado. Ainda assim, de acordo com os bombeiros, no terreno estiveram mais de 200 operacionais, apoiados por mais de 60 veículos. As causas deste incêndio na freguesia de São Cosme, por enquanto, são desconhecidas. Depois de as autoridades terem mandado evacuar as habitações perto da fábrica de produtos químicos, devido ao risco de explosões, o presidente da Câmara de Gondomar veio dizer depois que as pessoas já podiam regressar às habitações.
Nós vemos aqui hoje uma grande operação de proteção civil que envolveu meios de mais de 20 corpos de bombeiros e de 7 municípios e o sistema funcionou. Investimos muito dinheiro, os homens têm muita formação e foram de facto verdadeiros heróis que permitiram hoje que aqui pudesse evitar uma grande tragédia, porque se esta fábrica tinha sido atingida pela parte dos estilos inflamáveis ou também da parte produtiva, isto aqui é uma explosão que iria afetar muitas centenas de metros. Dos 2 bombeiros é um trauma, sofreu um trauma dado a uma situação já recorrente da própria pessoa, porque é uma hérnia, com o esforço no combate manifestou-se. O outro é uma doença súbita que teve uma crise convulsiva, também provavelmente dado ao investimento que fez, a taxa de esforço durante este combate. Para já começamos com uma notícia de última hora. Uma fábrica de tintas em São Cosme, Gondomar, está a arder neste momento. O fogo começou durante a tarde deste sábado e a nuvem de fumo negro é visível a vários quilómetros de distância. Neste incêndio industrial estão mobilizados, nesta altura, 32 operacionais e cerca de 10 viaturas. A Rua da Cavada, nesta localidade, está cortada ao trânsito. O Porto Canal tem já uma equipa de reportagem a caminho do local e assim que for possível faremos o ponto da situação em direto. Dois bombeiros ficaram feridos até agora no combate às chamas numa fábrica de químicos em São Cosme, Gondomar. O incêndio começou esta tarde e neste momento está a ser combatido por mais de 220 operacionais e 70 veículos. Este sábado fica ainda marcado pelo título do voleibol feminino conquistado pela AJM Futebol Clube do Porto. São 2 notícias em destaque na noite informativa que começa agora. Muito boa noite, seja bem-vindo. O dia fica marcado pelo incêndio na fábrica da Sociedade Portuense de Drogas. O fogo começou por volta das 5 da tarde e neste momento ainda continua ativo e não está dominado. Mais de 15 bombeiros feridos no combate às chamas. No local estão mais de 220 operacionais, apoiados por mais de 70 viaturas, como nos dá conta o jornalista Hugo Costa. Boa noite, estamos aqui nas imediações da Sociedade Portuense de Drogas, a fábrica de produtos químicos que, ao final desta depois das 5h30, começou a arder. 3 armazéns foram consumidos pelas chamas e uma nuvem muito densa de fumo negro começou a estender-se pelo ar e a ser visível a largos quilómetros daqui. Este incêndio obrigou à retirada imediata dos moradores de 15 habitações aqui das redondezas, moradores esses que receberam ordem de evacuação por parte das autoridades, que se começaram a aproximar juntamente com os quase 200 operacionais dos bombeiros que para aqui foram enviados para combater as chamas. Eu aqui ao meu lado eu tenho Albano Moreira, um dos moradores que recebeu precisamente ordem de evacuação. Boa noite, Albano. Eu pergunto-lhe o que é que aconteceu quando este incêndio teve início e que indicações é que receberam por parte das autoridades? Isto começou... nós detectámos, como éramos aqui, antes meia hora de chegar as autoridades e proteção civil e tudo. E então isto começou com várias explosões, um fumo denso, negro e pronto, e mediante isso, entretanto, começaram a chegar as autoridades, mandaram-nos recolher, a mim mandaram recolher por causa das explosões que podiam advir em resultado disso. Porque há matérias muito perigosas, entre elas a mais perigosa de todas, que é a nitrocelulose, que é a nitroglicerina celulósica ou absorvida, chama-se nitroglicerina absorvida, que é celulósica, que é absorvida. Essa nitro, eu tenho curso de químicos e sei disso. É absorvida e isso causa explosões tóxicas, são tóxicas, explode e depois recolhe pronto, para tóxico. Isso é muito perigoso e esta fábrica havia de ter sido inserida numa zona industrial, não era numa zona habitacional que aqui está. Já tiveram a proposta, com certeza, os donos disto, tiveram a proposta para deslocarem a unidade industrial para outros sítios, mas eles com certeza que não lhe interessou.
Quem está a sofrer somos nós, com barulhos noturnos de máquinas que aí trabalham na zona, chamo-la zona de tintas termoendurecíveis. É um barulho à noite que a malta, eu próprio já chamei a polícia umas poucas vezes para esse problema, mas eles não, enfim, isto continuamente. Isto tem que sair daqui porque isto é perigoso. Já é a segunda vez que isto acontece. A segunda vez que isto acontece para prejuízo de quem mora nas imediações. São, portanto, as declarações de Albano Moreira, ele que é um dos vários moradores que tiveram que ser evacuados esta noite por conta deste incêndio que tomou posse desta Sociedade Portuense de Drogas, esta fábrica de produtos químicos. As operações para já continuam em curso.